Vou te fazer uma pergunta, mas pense bem antes de respondê-la. Você realmente acredita naquelas histórias dramáticas ou testemunhos de conversão? Sabe, quando alguns contam que era a pior espécie de gente, fazia tudo errado, mas quando encontrou a Jesus, se transformou numa pessoa completamente diferente. Você acredita nisso? Bom, vamos ver se a Bíblia fala que é possível haver esse tipo de transformação radical. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever se ainda não for inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Desculpe a sinceridade, mas eu sou meio difícil de acreditar nas pessoas em maneira geral, infelizmente. E quando se trata desse tipo de relato que comentei no início, o negócio fica mais complicado ainda. Logo, se eu fosse responder as perguntas que eu mesmo fiz no início do vídeo, eu diria que eu tenho uma tendência a duvidar. Mas apesar desse meu ceticismo parcial, eu acredito completamente em tudo que a Bíblia diz. Pois apesar de ter sido escrita por homens, pecadores e falhos como eu e você, ela é com certeza, totalmente, literalmente a palavra de Deus. Então eu decidi pesquisar o que a Bíblia fala sobre esse tipo de transformação. Dentre várias histórias que conhecemos, eu quis destacar uma em especial por causa de uma coisa interessante que acontece justamente na língua hebraica, que é a história da unção do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, apesar de ser da menor família, da menor das tribos. A história de escolha e unção de Saul pode ser, de um ponto de vista mais cético, tanta coincidência a ponto de ser estranho. Após as jumentas de Quis, o pai de Saul, terem fugido, Saul e seu servo vão atrás delas. Perto de uma certa cidade, o servo lembra que existe um profeta que é capaz de dizer onde que as jumentas estão. Quando eles chegam na cidade e perguntam às pessoas onde é esse profeta, onde é que ele está, eles são guiados até o profeta Samuel. Só que Deus, no dia anterior, já tinha avisado para Samuel que Saul chegaria com toda essa situação para cima dele. E quando eles se encontram, Samuel chama Saul e seu servo para comerem junto com ele. E antes que Saul ou seu servo perguntassem qualquer coisa sobre as jumentas, Samuel já diz que não precisa se preocupar, elas já foram encontradas. Depois da refeição, onde Saul é tratado como convidado de honra, no dia seguinte, Samuel chega e o unge como rei de Israel. Mas além de o ungir como rei de Israel, Samuel diz que aconteceria algumas coisas bem específicas como prova de que foi o próprio Deus que escolheu Saul para ser rei. E é aí que Samuel fala a Saul, que está registrado no verso 6 do capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E tanto os sinais quanto essa promessa de Samuel se cumpriu depois. Bom, o termo traduzido por tu serás mudado é veneparretá, derivado do verbo rafak, que geralmente dá a ideia de algo que está mudando de sentido ou de direção. Nesse caso, o termo está prefixado com vav, que é essa primeira letra da direita para a esquerda. Qual é a questão? Tem vezes que quando essa letra aparece nesse termo, ele muda o tempo da ação. Se estiver no passado, vai para o futuro e vice-versa. É chamado de vav conversivo. Só que aqui, por motivos gramaticais, ele é apenas um vav conjuntivo, que serve como apenas, como o nome já diz, uma conjunção. Só que o tempo onde se encontra esse verbo é o completo, que é equivalente ao passado do português. Mas aqui ele é traduzido no futuro. E por quê? Na língua hebraica, para dar a ideia de garantia ou certeza de que uma ação futura será realizada, coloca-se o verbo no passado, como se já tivesse sido feito, mas que na verdade é uma ação que vai ser realizada no futuro. Um pouco esquisito, né? Mas é assim mesmo, é o que acontece aqui. Enfim, esse mesmo termo aparece quando se refere à transformação do cajado de Arão em uma serpente, quando ele e seu irmão Moisés se apresentam diante do faraó. Também aparece um pouco depois, quando Moisés e Arão transformam as águas do rio Nilo em sangue. E também quando está falando da cura de uma doença incurável nos tempos bíblicos, a lepra. Tá, mas depois de vermos tudo isso, o que a gente percebe da unção de Saul? Deus, por intermédio de Samuel, prometeu que faria uma transformação radical no coração de Saul. Tal como a transformação de cajados em serpentes, de água em sangue, da cura de uma doença incurável, a lepra, como de fato aconteceu. No dia da coroação de Saul, só para você ter uma ideia, Saul estava tão inseguro que ele se escondeu no meio da bagagem do povo para não ser achado e ser escolhido como rei. Mas depois que ele foi eleito, ele comandou o exército do povo de Deus contra os amonitas e os venceu, a primeira das muitas vitórias que Saul teve.
De um cara inseguro, quase infantil, a um rei guerreiro vitorioso enquanto buscou a ajuda de Deus. Não sei quantos repararam ou reconheceram a imagem de capa desse vídeo, mas é ligado ao filme Você Acredita?, lançado em 2015, que eu tive a oportunidade de assistir. Apesar de eu não ser muito fã de drama, esse foi um dos melhores e mais emocionantes filmes que eu já assisti. Sem spoiler, o filme vai apresentando separadamente cada história de cada indivíduo ou família, e no clímax do filme todas essas histórias dessas pessoas diferentes se unem de maneira fantástica. E além desses relatos onde houveram transformações nos personagens principais de cada uma dessas histórias, pode-se observar certas transformações em outras pessoas que de alguma forma tiveram contato com essas outras situações. Só você assistindo para entender melhor o que eu tô falando. Mas esse filme sustenta o princípio bíblico apresentado na história da unção do rei Saul, que transformação de vida é algo real. Claro que o filme é um relato fictício, mas a Bíblia não. Se a Bíblia traz tantas histórias como a de Saul, Salomão, Pedro, João, que tiveram uma transformação radical na sua vida pela ação do Espírito Santo em seu coração, o que impede disso acontecer hoje ainda? O que impede uma pessoa que estava fundada no mundo do crime, nas drogas ou qualquer tipo de vida errada, encontra Jesus, o aceita como seu salvador e se torna um cristão exemplar? Se nada impede, então por que não acreditar quando ouvimos um relato desse? O Deus que transformou madeira em serpente, água em sangue, curou doenças incuráveis, não teria poder de fazer uma transformação tão radical em uma pessoa? Vou repetir uma frase que eu falei no último vídeo. O limite da onipotência divina é a fé humana, pois com o livre-arbítrio que Deus nos deu, podemos escolher permitir ou não que Deus haja no nosso coração, nos transformando. Nunca duvide do que Deus pode fazer por você ou por qualquer outra pessoa. Haja como um Tomé transformado. Pare de duvidar e creia. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo para as outras pessoas dizendo você acredita, que você acredita no poder transformador do Espírito Santo, que ele pode agir na sua vida e na vida de qualquer outra pessoa. E eu te espero no próximo vídeo aqui, onde acreditamos que a Bíblia é levada a sério.